Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Giovanna Allert, aprovada em nono lugar no concurso ISS São Paulo para o cargo de auditor fiscal municipal. Giovanna, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Muito obrigada. Giovanna, já para a gente iniciar esse bate-papo, então eu vou pedir para você se apresentar para quem está assistindo. Fala um pouquinho de onde você é, sua formação. Meu nome então é Giovana, eu tenho 38 anos. Eu sou natural de Porto Alegre, mas atualmente eu resido no interior do Rio Grande do Sul, em Lajeado, que é uma cidade ótima para morar. Atualmente eu sou servidora aqui no estado também, e a minha formação é engenharia de alimentos pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. E eu também tenho pós em tecnologia de produtos de origem animal e também sou engenheira de segurança do trabalho. Olha só que bacana. E você já é servidora, então? Trabalha em que área? Eu trabalho na saúde, eu sou fiscal sanitária. Ah, interessante. E você começou a estudar para essa área fiscal desde quando? Olha, para a área fiscal faz 1 ano e 8 meses. Não E tem você muito estudava tempo. para concurso público antes? Eu cheguei a ensaiar, assim, como eu fiz o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, eu cheguei a ensaiar, assim, começar a estudar para FT, e meu pai me incentivava muito também. E a primeira vez que eu fiz a assinatura de 1 ano do Estratégia foi ele que me proporcionou. Mas, enfim, foi aquele estudo a síndrome do PDF 00, que eu comecei a estudar e acabei não dando continuidade. Daí, enfim, casei, tive filho e a coisa ficou. Os planos ficaram meio em stand-by, assim, né? Então, eu retomei isso há 1 ano e 8 meses. Você estudou, então, apenas 1 ano e 8 meses para a área fiscal, que a gente sabe que o conteúdo é muito extenso, e já conseguiu a aprovação. Então, vou querer saber aí o que que você fez que deu certo, ainda tendo filhos em casa. Me conta isso, como que era a sua rotina? É um desafio enorme, né, para as mamães aí. Mas tudo começa com a rede de apoio, né? A gente tem que estruturar uma rede de apoio, também se permitir delegar algumas coisas. Então, a partir do momento que a gente, enquanto família, decidiu que seria um plano, e na verdade é um plano da família inteira, né? Porque envolve todo mundo. A gente estruturou muito bem isso, né? E eu tenho um perfil assim de ser um pouco controladora, de querer as coisas do meu jeito, né? Eu tive que, né, flexibilizar um pouco assim os meus conceitos, delegar o que é delegável, dispensar o que é dispensável e aproveitar cada minuto de estudo. Então, assim, eu não abri a mão do final do dia, estar com meus filhos, botar eles para dormir. Aqui em casa eu não dou telas para eles, eles não usam celular, então assim, é um desafio grande, né? É dormir com cafuné, com historinha, agarradinho na mamãe, então isso assim eu não abri mão, né? Agora todo o resto assim, principalmente as minhas coisas, o que era importante para mim, eu acabei dispensando tudo, assim. Mas valeu a pena, né? Teve que abdicar. E me conta quantas horas, então, você conseguia estudar e em que período do dia que você fazia isso? No pós-edital, eu consegui ficar boa parte do tempo em férias e licença do trabalho. Então, eu acordava de manhã e os meus filhos estudam à tarde, né? Então, de manhã, a babá vinha aqui para casa e eu já saía e ia para a biblioteca aqui de Lajeado, universidade que tem aqui na região. Tem uma biblioteca maravilhosa, assim, ó, é padrão FIFA, maravilhosa. A biblioteca e era onde eu estudava. Então, os dias que eu estava de home office, eu ia para a biblioteca e trabalhava e depois estudava. E a maior parte do tempo que eu fiquei em licença e férias, eu chegava lá e estudava até, enfim, até vir para casa ficar com as crianças o dia todo. E davam quantas horas líquidas? Olha, no pós-edital dava entre 8 e 10 horas. Muita coisa. E como que você organizou o seu plano de estudos? Monta o seu cronograma? Essa parte, então, até para conseguir otimizar o meu tempo, eu deleguei para uma mentoria que montava, então, meu planejamento de estudos, e eu ficava aproximadamente 1 hora, no máximo 1 hora e meia, em um mesmo assunto de uma mesma matéria, ciclava bastante, assim. No mesmo dia, eu chegava a ver de 6 a 8, às vezes até 10 matérias diferentes, assim, um pouquinho de cada uma, justamente para não cansar muito, né? Você conseguiu fechar o edital? Fechei o edital. Caramba, e você chegou a prestar algum outro concurso na área fiscal?
O meu primeiro concurso eu comecei, então, a estudar em fevereiro de 2022. Em dezembro desse ano, saiu o Cefaz Pernambuco. Mas desde que tinha saído o Cefaz Minas Gerais, eu estava estudando focada no Cefaz Minas Gerais. Quando saiu o Cefaz Pernambuco, eu tenho uma prima que mora em Recife. E aí o meu marido disse, quem sabe tu vai lá e faz, só para ter assim, uma noção, pegar um jeito de prova e tal. E aí eu falei para ele, tá, já que a prima mora lá, enfim, as passagens não estavam tão caras, vamos lá, vamos fazer. Ai, mas tem umas matérias que não são comuns, né? Do Cefaz Minas, Cefaz Pernambuco. Pernambuco tinha uma pegada mais de controle, assim, tinha umas matérias diferentes, tipo AFO, né? Que é direito financeiro, contabilidade aplicada ao setor público e TI também. Fora a legislação tributária estadual, né? Que era diferente. E aí eu pensei, mas eu não vou ir para lá assim tão crua, né? Tipo, com 4 matérias que eu não sei nada. E aí eu parei o estudo de Minas e foquei em Cefaz Pernambuco. Por 3 semanas, assim, eu dei um gás. E aí eu peguei justamente o passo estratégico do Estratégia em AFO e CASP, né? Em uma semana, esgotei aquilo ali e assisti também aquela aula turbo de reta final, que dá umas 4 horas de vídeo ali, com a professora Gabriela e o professor, ai meu Deus, o Gilmar Possati. E foi que eu estudei de CASP e AFO. E TI também, eu olhei os vídeos lá de reta final. E na última semana eu maratonei as aulas do Da Rocha de LTE. E assim eu fui fazer esse Cefaz Pernambuco, né? Vamos lá. E aí, guria, para minha surpresa, lá eu fiquei em 262, mais ou menos. Eu consegui fazer metade das questões de AFO e metade das de direito financeiro, só com essa pegada aí do passo estratégico. Nunca tinha visto nada. E fiz metade de TI também, não sei como eu consegui. E legislação tributária estadual, eu fiz 85%. Com uma semana maratonando da Rocha, eu fiz 85%. Daí voltei de lá, enfim, teria que retomar o foco para Minas, mas eu fiquei bem cansada de dar esse sprint ali, essas 3 semanas, eu fiquei bem esgotada, assim, pensei, meu Deus, o que vai ser, né? Tá, retomei, porque foi em dezembro a prova em Pernambuco, e a primeira fase de Minas era em janeiro. E aí, tá, vamos lá, peguei Minas de novo. No final ali, nas últimas 2 semanas para Minas, eu não conseguia dormir, não conseguia comer, estava super ansiosa, super nervosa. E quando eu cheguei para fazer a prova, me deu uma crise de ansiedade, assim, me deu vontade de sair correndo. Que era o seu Ai, foco, essa guria. de Minas. Essa era o meu foco, exatamente. Quando eu fui em Pernambuco, eu tava lá, vamos ver como é que é e tal, né? Mas Minas, eu tinha postado todas as minhas fichas, né? E eu achei que isso foi uma coisa que eu consegui mudar, assim, a minha cabeça, sabe? De, tipo, não é a última prova do mundo, né? Ok, eu tô numa caminhada, é um processo, né? Eu tô aí, tô fazendo o que tem que ser feito, tô com bons materiais, enfim. É só seguir a pegada. Mas lá em Minas eu não tava com essa cabeça, com essa clareza, assim. Poxa, só me vinha a cabeça, deixei meus filhos, deixei minha família, estudei um monte, passei o Natal estudando, não fiquei dando novo com ninguém, fiquei só estudando, meu Deus, e agora não vai dar certo. E na noite anterior da prova eu não dormi absolutamente nada, não consegui dormir, não consegui. E cheguei assim, parecia que a minha cabeça estava virando lá em Minas. Mas e aí, E como que você aí, foi nessa prova? no fim, eu fiquei em 700 e poucos na colocação final. Na prova discursiva valia 80, eu fiz 58. Então, fiquei em 722 lá na colocação. E receita, você E prestou? não porque era no mesmo dia, a segunda fase de Minas e a Receita Federal. Era no mesmo dia. E aí, depois disso, eu fiquei nesse estudo de pré-edital, assim, tomando um fôlego e pensando, assim, o que eu ia fazer e avançando ali no meu estudo, enfim, das matérias básicas, né? E aí você decidiu, então, prestar o ISS São Paulo. Como que foi? Teve que Daí, colocar muita matéria? quando saiu o edital, daí, como a minha irmã estava se mudando para lá, para São Paulo, eu pensei, imagina que legal, né? Se eu justamente conseguir passar em São Paulo, a gente finalmente vai voltar a morar no mesmo lugar, porque a gente é super ligadas, assim. E ela é também servidora lá no DF, e eu servidora aqui no Sul, e a gente, enfim, tava sempre na ponte aérea, né? Mas não é a mesma coisa que morar no mesmo lugar. Quando saiu São Paulo, ela olhou para mim e disse: Tu vai passar e tu vai morar perto de mim. Eu disse: Ai, tá, tomara mesmo, né? Mas assim, eu tava encarando como mais
mais um desafio, assim. Não estava encarando como a prova da vida, como a última chance, não estava Talvez por assim. isso que você conseguiu essa boa colocação também, né? Que era essa boa, não, essa excelente colocação. O nono lugar não é para qualquer um, não. Uhum. E me fala um pouquinho sobre as suas dificuldades nas matérias. Tinha alguma que você teve dificuldade? O que que você fez para superar? Como eu sou da engenharia, as matérias do direito, por incrível que pareça, elas me desafiam bastante. Direito civil eu achei assim bem desafiador e eu normalmente estudava mais lendo os PDFs de estratégia, né? Mas para direito civil eu assisti às aulas do professor Paulo Souza, que aliás são maravilhosas. Eu até dizia pro meu marido que tipo ele ia me tirar do foco, porque as aulas dele eram tão boas que dava vontade de ficar assistindo e não não voltar assim para o mundo real, né? Então, direito civil foi algo assim que me desafiou, empresarial também, que está um pouco dentro do civil, e economia. Economia foi de sair lágrimas de sangue, assim. Mas deu tudo certo, né? Sim. Bom, eu quero saber sobre essa reta final, então, do ISS São Paulo. Você disse que na Cefaz Pernambuco maratonou as aulas de revisão de véspera, e nessa do ISS São Paulo, você estudou na véspera ou descansou? Eu estudei até às 6 da tarde, que era o que eu tinha me proposto a fazer. Até às 6 da tarde eu estudei. Depois eu não fiquei mais assim com luz branca direto no rosto para ver se meu sono tinha uma qualidade melhor do que o meu histórico. E fui na esteira, na academia do hotel, fiz ali uma meia hora de esteira, e aí depois eu fui jantar no próprio restaurante do hotel, e um amigo meu, que era meu parceiro de estudos, assim, multi-aprovado, foi lá jantar comigo, e me passou, assim, aquelas palavras finais de tranquilidade, e eu consegui ter uma ótima noite de sono, e foi, assim, determinante, eu acho, assim, tu ir para uma prova cansado sem dormir bah, teu desempenho cai muito, né? Não tem como tu te manter assim atento e a prova exige muito, o dia todo de prova, e tava um calorão lá em São Paulo, não tinha ar-condicionado na sala, então eu ter tido assim um bom descanso, eu acredito que tenha sido um ponto bem positivo. E como que você fez essa prova? Na ordem que veio mesmo? Começou pelas que tinham mais facilidade? Eu fiz a prova na ordem que ela veio, mas aquelas questões que me demandariam um tempo mais para resolver, ou que eu estava em dúvida, eu pulei. Então, eu fui fazendo aquelas que era cara crachá, que eu olhava e sabia a resposta. Aquelas que eu sabia que eu ia ter que colocar um tempo a mais, eu fui deixando para o final, porque inclusive caiu uma questão de juros compostos que tinha 4 casas decimais, assim, para multiplicar, né? Então, daí tu fica pensando, bah, nesse tempo que eu vou fazer essa multiplicação, eu resolvo, sei lá, umas 10 questões. Então, aquilo eu deixei para o final. Sabia fazer, e aí é isso, tá, mas tu é da engenharia, tu sabe fazer, né? Não, mas ia me tomar um tempo, ia perder um monte de questão, então, não, vai ficar para depois. E essa questão de administrar o tempo de prova, eu acho que eu consegui bem, assim. Eu estava sempre com um olho no relógio, um olho na minha prova. Então, eu sabia ali mais ou menos dividir o tempo pelo número de questões e eu me propunha a estar sempre um pouco adiantada e consegui fazer isso. E no fim eu tive que chutar na P1, eu tive que chutar 2 questões, justamente de matemática, matemática financeira. E aí acertei uma e errei a outra, foi um chutezinho calibrado, Eu assim. ia até perguntar. Aham, 50% de sucesso. Olha só. E Giovana, como que você saiu dessa prova? Teve a sensação que tinha ido bem? Ali entre a P1 e a P2 eu fiquei bem concentrada, né, para chegar bem, porque a gente fica cansado, né, de fazer uma prova assim. Foi bem puxada essa P1. E aí eu queria ainda revisar as coisas da para P2, olhar meu material, principalmente de legislação tributária, que era a prova da tarde. Então, assim, nem deu tempo de pensar muito, né, entre a P1 e a P2, eu nem fiquei assim, só tirei uma foto do meu gabarito e mandei pro meu marido, e ele que alimentava lá o olho na vaga para ver como é que eu tava, como é que tinha ido, né? Daí cheguei para P2 assim, bem também, muito bem. E a P2 me sobrou muito tempo, assim, porque ela não demandava tanto cálculo, tanto trabalho, assim, era mais sabia ou não sabia. E aí eu acabei a prova, tipo, um pouquinho mais da metade do tempo que tinha. Eu pensei, ai meu Deus, o que eu vou ficar fazendo? Não dá nem pra ir embora, né? Eu pensei, não, eu vou lá, vou fazer xixi, vou tomar uma água e vou olhar tudo de novo.
Guria, eu consegui justificar cada alternativa de cada questão de LTM, o porquê que estava errada. Tipo, surreal, assim, nem eu pensei que eu fosse conseguir essa façanha. Mas no fim eu acabei fazendo 38 de 40 em LTM. Acho que isso contribuiu para minha colocação também, né? Mas eu tive tempo, consegui assim, ó, justificar cada item de cada questão do porquê que não estava certo. E aí, então, quando você viu o seu nome na lista de aprovados, ficou sabendo que você estava bem colocada, como que foi isso? Foi uma sensação assim estranha. Tipo assim, quando tu vê o teste positivo de gravidez e não cai a ficha, assim, tu fica meio. Tá, e agora, né? Eu olhei pro meu marido assim, tá, e aí? Eu passei em nono, sério. E era de madrugada, né? Daí ele olhou pra mim e falou: vamos sair tomar um café? Vamos. Daí a gente saiu tipo às 3 da manhã, pegamos o carro e saímos, assim, não tinha nada aberto. Aí tinha uma loja de conveniência aberta aqui em Lajeado, porque a gente mora no interior, não tem nem 100 mil habitantes, então não é que tem uma estrutura assim, que vai ficar toda a madrugada tudo aberto. Diferente de São Paulo, né? Acho que desse mal não vou mais sofrer, então. E aí a gente sentou lá e ficamos olhando um pra cara do outro, e música sertaneja, trialta, assim, nos ouvidos, a gente olhando um pra cara do outro, assim, tá, e aí? E o outro olhava, tá, e aí? Não sei, e aí? Tipo, parecia que não caía a ficha, assim, de comer retardado, sabe? Aí tomamos café, comemos e voltamos pra casa, e aí quem disse que eu conseguia dormir, né? Não conseguia dormir, tava super agitada, super ansiosa, mas, enfim, é uma sensação, assim, indescritível. Mas acho que até agora não caiu bem a ficha, sabe? Acho que quando eu estiver em São Paulo já, em exercício, que vai realmente se consolidar, assim, o negócio. E os planos para mudança, como é que estão? Porque você vai ser chamada rápido. Pois é, guria, tudo indica que sim, né? A gente já tá como a minha irmã já tá lá, né? E a família do meu cunhado é de lá, a gente já tá assim em contato para ver lugares para morar, enfim. Até com duas crianças em São Paulo, assim, a necessidade é bem específica, né? De um lugar perto de escola, que seja um lugar seguro, enfim, a gente está então nessa lida. E, inclusive agora no sábado a gente vai até São Paulo para visitar a minha irmã, a gente já ia, porque meu sobrinho nasceu em outubro e a gente já ia fazer essa visita para ela, e agora a visita vai ter um objetivo a mais aí, né? De conhecer o lugar, daqui a pouco olhar alguma coisa. E, Giovana, me conta como que você conheceu a Estratégia Concursos e começou a utilizar o nosso material? Olha, guria, faz bastante tempo e eu acredito que foi pesquisa, assim mesmo, na internet, porque na época que a primeira vez que o meu pai assinou para mim estratégia, não era assim, as redes sociais não era algo assim tão disseminado, né? Então, foi pesquisando mesmo na internet e vendo quem é que se destacava assim no ramo, né? E com certeza, a estratégia há bastante tempo ele já é a referência, principalmente para a área fiscal, de um material de excelência, de professores de alta qualidade. E realmente, assim, eu não tive a oportunidade de utilizar nenhum outro material, eu só usei a estratégia, desde que eu tinha apenas uma intenção, assim, meio sem muita certeza de que queria, né, estudar. Até hoje, com a aprovação, eu não utilizei nenhum outro material, assim, para base mesmo, né? A gente acaba adquirindo um ou outro material para complementar uma coisa específica ou outra, mas assim, a minha base mesmo de todas as matérias foi com o material da estratégia. Que bom. E, Giovana, para a gente encerrar agora, que mensagem que você pode deixar para quem está assistindo, uma mensagem de motivação para que não desista e também consiga aprovação? É um caminho árduo, a gente se questiona a todo momento, né? Se vai conseguir, se vai dar certo, e todas essas renúncias que são inerentes a esse processo, elas ficam sempre ali latentes, né? Tipo, será que vale a pena abdicar de tudo isso? Será que, né? Eu, como mãe, assim, me pegava pensando nessas coisas constantemente. Aí, quando a gente vê, assim, as pessoas sentindo a tua falta enfim, o dia que eu fui fazer a prova em Minas, a segunda fase, era aniversário de 3 anos do meu filho. O meu marido que ia com as crianças nos aniversários infantis, era ele que levava e buscava da escola, eu simplesmente não apareci mais na escola. As crianças manifestavam alguns comportamentos de que estavam sentindo falta, e isso tudo começa assim a pesar bastante, sabe? Aí tu faz uma prova, faz outra prova, a aprovação não vem, aí tu começa a se questionar, quanto mais o tempo passa, isso começa a pesar bastante, né? Então, o conselho que eu dou é não desista. Vai ter dias que tu não vai conseguir fazer perfeito, mas faça. Faça de qualquer jeito e vai em frente, sabe?
E era um problema meu, assim, de ser muito perfeccionista e eu consegui superar isso, sabe? De, tá, vamos lá, vai em frente, não vai ser perfeito, não vai ser, né, o ótimo, mas o bom também serve e o bom com o tempo vai virando ótimo, né? Eu acredito muito, assim, nesse processo, nesse caminho, que se a gente tiver dedicação e foco, o resultado vem, e isso é, assim, líquido e certo, né? Não tem erro. Pode ser que para uns seja mais rápido, eu acredito até que o meu processo, assim, para o padrão tenha sido talvez um pouco mais rápido, mas não quer dizer que daqui a pouco, por demorar mais, não se chegue também ao mesmo resultado, né? Daqui a pouco leva um pouco mais de tempo, né? E todos os caminhos que focam nesse resultado, eles levam à aprovação. Então, não desistam Vale a pena, né, Giovana? totalmente. Bom, então eu quero aqui te agradecer por ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua trajetória, te parabenizar por esse excelente resultado aí. Você passou em pouquíssimo tempo, conseguiu uma ótima colocação, mesmo trabalhando, tendo filhos, enfim, a gente sabe que a rotina de estudos não é fácil, mas então parabéns aí para você e sucesso nas próximas fases. Quando vier em São Paulo, tá convidada a vir para Estratégia, tá bom? Muito obrigada. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando a Giovana. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos públicos, já sabe, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.